Doutor Heitor, amanhã vai ser feita uma reunião para tomada de decisões da categoria, é isso? Correto. O Departamento Médico da Santa Casa vai se reunir para continuar a discussão que nós começamos na segunda-feira sobre os rumos da Santa Casa. Nós estamos preocupados, sim, com o fato de não estarmos recebendo em dia os nossos honorários e sabemos que o gestor público municipal e estadual já repassaram para a Santa Casa o que deveriam, pelo menos o contratado geral já foi repassado, e a Santa Casa não pôde arcar com todas as despesas, teve que pagar impostos que estavam atrasados, teve que pagar parte de fornecedores e, com isso, deixaram de pagar honorários médicos. Mas não é só isso que está nos preocupando. Qual é o futuro da Santa Casa com a mudança do gestor municipal? Qual vai ser a postura do gestor estadual, já que vai ter um grupo de oposição a eles na gestão municipal? A intervenção já dura 8 anos, muito foi investido, várias reformas foram feitas, mas ainda é pouco. A Santa Casa é o hospital de urgência e emergência do Mato Grosso do Sul. O senhor acha que a construção, o término da construção do Hospital do Trauma, ele pode desafogar a Santa Casa? Talvez dê um pouco mais de conforto aos pacientes que hoje estão nos corredores, porque nós não temos mais lugar para colocar paciente aqui dentro. A capacidade desse hospital é de cerca de 600 pacientes dia, e nós frequentemente temos 640, 650, 680 pacientes. Nossa realidade de número de cirurgias por mês era 1.800 cirurgias, hoje nós estamos chegando a 2.400. E nós não temos estrutura física para dar conta da demanda. Então, se você abre mais 129 leitos, com mais 10 leitos de CTI, com mais 5 salas de cirurgia e uma sala pequena, você consegue desafogar o que tem hoje aqui. Mas não vai resolver o problema do Mato Grosso do Sul. Então, quais seriam os principais problemas e as soluções, no entender de vocês? Contratos têm que ser feitos e têm que ser cumpridos. Tem que se fazer planejamento real, sério, sobre a realidade de quanto custa o cuidar da saúde. Muito do que nós atendemos aqui é por falta de medicina preventiva. Então, a estrutura de postos de saúde, centros de saúde, tem que ser melhor pensada. Nós ainda estamos vivendo uma situação de hospitalização do paciente, ou seja, aquele paciente que poderia, se tem uma medicina preventiva adequada, ser atendido na rede, ele deixa de ser atendido porque essa rede ainda não está adequada, apesar de ela estar estruturada, ela não está, no fino, não está adequada, aí esse paciente começa a piorar da sua saúde, acaba vindo ao hospital, chega numa condição tal que precisa ser internado. Fora a situação absurda do trauma em Campo Grande, que é prevenível. Trauma não é uma fatalidade. Trauma é falta de agência de trânsito mais rigorosa para evitar a alta velocidade, para evitar o uso, o abuso do álcool, as imprudências que se faz em motocicletas e em carros, e em bicicletas nessa cidade. A falta de respeito pelo pedestre. Tudo isso causa acidentes. Se você excluir acidente de trânsito, o número de acidentados que nós atendemos fora o trânsito é pequeno para uma cidade do porte de Campo Grande. Hoje, quais seriam as principais reivindicações da categoria de vocês? Imediatamente pagar os honorários que estão atrasados. Isso é obrigação. Nós trabalhamos, fizemos a nossa parte, precisamos receber o acertado com a administração da Santa Casa. Precisamos receber, isso não tem lógica. Mas nossa principal reivindicação é: queremos participar do processo do futuro da Santa Casa, porque nós médicos trabalhamos aqui dentro, nós médicos sabemos a nossa responsabilidade. Não sei se você sabe, mas médico não pode fazer greve. Não é simplesmente cruza os braços e não trabalho. Se um médico resolve fazer greve, pessoas morrem. O Conselho Federal de Medicina sabe a importância do médico, a importância social do médico perante a sociedade. Então, determina, para que você comece a falar sobre paralisar o eletivo, aquilo que dá para esperar, você tem que comunicar com 30 dias de antecedência. Urgência e emergência não pode parar. Não existe para o médico a possibilidade de, não, vamos reduzir o efetivo para 30%. Isso não existe para médico. A equipe de urgência e emergência tem que se manter completa. Isso tem resolução do Conselho Federal de Medicina determinado. Então, nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos e a importância social que nós temos. Os gestores também sabem. E talvez contem com isso,
Porque o que interessa para o gestor é se a gente está atendendo urgência e emergência. E nós não podemos parar a urgência e emergência. Mas essa situação de não sabemos o que vai acontecer no hospital que nós trabalhamos, que é a principal base de atendimento hospitalar do Estado. E essa situação de não sabemos se vamos receber os honorários que nos deveriam ser sido pagos, deixa uma situação de insegurança muito grande. Os médicos que são contratados por CLT receberam adequadamente, receberam no dia aprazado. Por quê? Porque a multa do Ministério do Trabalho, caso você não pague o seletista, é muito cara. Então, a administração que não tem orçamento para dar conta de tudo que está fazendo, ela está se virando. O orçamento vem aumentando, as despesas também. Se você quer qualidade no atendimento, você tem que remunerar adequadamente. Remunerar adequadamente significa pagar mais do que você pagava antes, que era ruim. Bom, então, de começo, a emergência vai continuar funcionando na Santa Casa. O que vocês vão discutir nesta reunião são outros pontos. Sim. Se não houver uma regularização da situação do pagamento de todos os médicos até o prazo de 30 dias, que começou dia 14 de novembro, provavelmente vai parar a cirurgia eletiva, vai parar atendimento de ambulatório, certo? E isso vai ter um impacto relativo, porque está muito próximo do Natal e a gente sabe disso, certo? Mas um princípio tem que ser colocado, né? Nós não podemos simplesmente ficar olhando enquanto não nos pagam. Nós não podemos ficar simplesmente olhando enquanto nós vemos que pode ser que regrida o processo de avanço da Santa Casa. Será que a melhor situação é simplesmente devolver para a associação beneficente? E devolver como? Volta o comando da associação? A associação é legítima como gestora? Sim, é claro. A Santa Casa é da associação, a gente sabe disso. Mas vai devolver para a associação em que situação? Com orçamento apertado? Devendo? Por que começou a intervenção, então? Não foi porque o hospital estava fechando? Vai esperar fechar depois que devolve para a associação? Tudo isso nos angustia. Nós queremos discutir isso entre nós, médicos, e queremos participar desse processo. Por quê? Nós trabalhamos aqui. E muitos médicos se dedicam à Santa Casa. Se sentem, como a gente fala, Santa Casianos, certo? E queremos fazer o melhor. Mas esse melhor tem que ter condições para e tem que ter remuneração para. Tá certo. Muito obrigada, doutor Heitor, pelas suas informações. Eu conversei com o doutor Heitor Soares, diretor clínico da Santa Casa.